Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá, tá? E aí na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo ou então você também encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá? De cálculo 1 e hoje vou apresentar para vocês algumas funções essenciais, tá? Bem, quais serão essas funções? São as funções que a gente costuma é, encontrar, né, com maior frequência aí, no decorrer da disciplina, tá? Então, eu vou falar sobre funções lineares, tá? Polinomiais, potenciais, tá? E trigonométricas, ok? Em outro vídeo, em outra aula adiante, a gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre exponenciais, tá? E inversas dessas funções, ok? Mas bem, então hoje a gente vai falar sobre essas que são as mais simples, tá? E aí eu tenho certeza que algumas delas, a maioria, já deve ter visto aí na sua vida acadêmica, tá? Então vamos iniciar aqui sem mais delongas. Bem, né? Então aqui o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre modelos matemáticos, né? Por que todas essas funções, né? Bem, então a gente começa, né? Tudo começa com a motivação no mundo real, né? Você tem um problema, tá? Bem, um bem atual seria, por exemplo, a curva de crescimento de contágio do coronavírus, por exemplo, tá? Isso era um problema e queria-se entender, né, como que aquela curva iria se comportar, né? Bem, então estuda-se, né, as informações que já se tem e aí vê, né, um modelo matemático, né? O modelo matemático seria será qual o melhor tipo de função aqui que está descrevendo o comportamento que a gente tem até agora, certo? Bem, e essa é a parte interessante, tá? Por que a gente vai estudar várias funções, né? Para a gente poder conhecer o comportamento de várias funções, para quando a gente estiver tentando analisar um problema real, tá? A gente poder comparar o comportamento desse fenômeno que está ocorrendo com o comportamento das funções. E aí a gente poder né, iniciar um estudo dizendo, então esse comportamento se assemelha com essa função, será que é isso mesmo, né? Bem, e aí depois você vai tentar tirar algumas conclusões, né? Você vai tentar encontrar o melhor modelo e aí você vai analisa o seu modelo matemático e você tira conclusões matemáticas, tá? E aí essas interpretações matemáticas, né, essas conclusões matemáticas, você vai conseguir interpretar, tá? Por meio e aí, né, você vai interpretar o significado matemático para o significado real, né, da situação do seu problema. E aí você vai conseguir tirar previsões, tá? Sobre esse seu problema do mundo real. Você vai conseguir antecipar algumas situações. E aí depois você pode testar no seu problema, tá? No seu problema. Bem, então, nesse caso, né? Tinha-se um problema do coronavírus, queria analisar a curva, qual seria o comportamento. Estudou-se modelos matemáticos, bem mais complexos do que o que a gente vai ver aqui, claro. Tirou-se conclusões, né? Que teria que se diminuir um coeficiente lá, né? Um coeficiente que descreve o contágio. E aí, as previsões, a interpretação era que você tinha que ter uma vacinação ou, né, paliativamente, você tinha que ter um distanciamento social, tá? Então, baseado nesse estudo matemático, foi que tomou-se decisões aí para o enfrentamento dessa pandemia, tá? Bem, e isso vai servir para modelar vários outros problemas, tá? Então, o tamanho de uma população, tá? De uma população de seres humanos, de uma espécie ameaçada de extinção, de
até a população de vírus, tá? Ok? A demanda por um produto, a velocidade de um objeto em queda livre, tá? Tudo são problemas que você vai tentar, né, aproximar por problemas matemáticos e a partir daí tirar conclusões do seu problema, tá? Concentração de produtos em reação química, o custo da redução de poluentes, tá? Financiamento de uma casa, por exemplo, o custo, né, aqui faltou, mas o custo de uma corrida de um aplicativo, tá bom? Tudo isso é feito através de modelos matemáticos. Então, a gente vai estudar vários modelos aqui, tá? Então, essa aula vai ser um pouquinho mais longa, tá? Porque a gente vai ver vários, ok? E o primeiro deles e o mais simples, tá? São os modelos lineares, tá? São os modelos lineares. Então, são as funções lineares, tá? Então, a gente vai dizer que y, tá? Y é uma função linear de x, né? Visualmente, quando o gráfico for uma reta, tá? Ou seja, a gente vai querer dizer que o gráfico da função ela vai ser uma reta, tá bom? Então, e aí, a cara algébrica, né? A fórmula da sua função, ela vai ter essa expressão aqui, tá? Y igual a mx mais b. Ou então, às vezes a gente chama f de x igual a mx mais b, tá certo? Então, esse mzinho aqui, ó, ele é o coeficiente angular, tá? Ele é um número e ele vai ser dado, tá? B, tá? Ele é a interseção com o eixo y, esse númerozinho aqui. Então, você vai ter uma expressão, por exemplo, y igual a 2x mais 3, tá bom? Então, essa daqui é uma função, tá? Ou então, pode ser escrita também como f de x igual a 2x mais 3, é a mesma coisa, tá? Às vezes, se confunde y e f de x, tá? Esse é um modo de escrever. Então, a gente tem aqui, nesse caso, 2 é o seu coeficiente angular e 3, tá? É onde a sua reta vai interceptar o eixo y, tá bom? Então, essa daqui, sempre que ela tem essa cara, né? É um número vezes x mais uma constante, tá? Mais outro número. Ela é uma função linear. E sempre o gráfico dela será uma reta, tá bom? Sempre vai ser uma reta. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, essa função, tá? A gente tem aqui essa função aqui, f de x igual a 3x menos 2. Então, você olha, ela tem essa característica, é um número vezes x, tá? Menos 2, ok? Isso é uma observação que às vezes a gente pode encontrar assim, ó, f de x igual a x mais 1. Mais 1 não, vou botar assim, mais 5, tá? Aí você diz, não é uma função linear porque não tem um número acompanhando x. Tem, tá? Só porque ele não, ele está escondido, é 1, tá? É 1 vezes x mais 5. Mas daí, porque 1 vezes x é x, né? Então, geralmente a gente omite, tá? Então, essa daqui é sim uma função do primeiro grau, tá? Função linear. Não aparece o número, mas ele existe, ok? É só porque, digamos que ele está escondido aí, está disfarçado. Bem, então, f de x igual a x mais 5 é uma função linear. Bem, voltar aqui para o nosso exemplo, tá? Então, eu tenho aqui essa característica. Meu m aqui é 3, tá? Que é o meu coeficiente angular. O b é menos 2, tá? Então, aqui é o b e aqui o menos 2 é o b, tá? O 3 é m, perdão. O 3 é m e o menos 2 é o b, ok? Bem, aí você pode, foi feito aqui, né? Uma tabelinha, tá? Substituindo os valores. Então, se eu fizer naquela expressão ali, x igual a 1, né? Quem que é a imagem, né? Quem que é o f de 1, tá? Vai ser 3 vezes 1 menos 2, que dá 1, tá? Se eu fizer o x igual a 1,1,
né? O que acontece? Então vai ficar 1,1 3 vezes 1,1 menos 2, né? Onde tem um x na minha função, eu vou botar 1,1. Então isso me daria o resultado de 1,3. Se eu fizer x igual a 1,2, me dá o resultado de 1,6. Se eu fizer 1,3, me dá o resultado de 1,9. 1,4 dá 2,2. 1,5 dá 2,5, tá? Então, você pode observar o seguinte, que você tem um certo padrão, tá? Bem, aqui o que eu fiz? Eu aumentei 0,1. Aqui, 0,1, né? Aqui, 0,1. E o que está acontecendo aqui? Aqui está aumentando 0,3. Aqui aumentou quanto? 0,3. Aqui aumentou quanto? 0,3, tá? Então, é uma característica, tá? É uma característica das funções lineares, tá? Que elas variam a uma taxa constante. Então, se eu sempre aumentar o x, se eu aumento o x em um valor constante, né? Aumentei de 0,1 em 0,1. Então, a imagem vai aumentar sempre a um valor constante. E esse valor, né, está intimamente ligado com esse, ó, com o seu coeficiente angular, tá? Então, se eu aumento em 0,1, ele vai aumentar em 3 vezes esse valor, que no caso é 0,3, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui x, f de x, né? E aqui eu vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço x igual a 1, né? Vai dar 3 vezes 1 menos 2, dá 1. Né? Aqui, ó, se você olhar, ele está aumentando de 1 em 1, né? Aqui eu sei que ele vai ter que aumentar de 3 em 3, tá? Porque aqui eu coloquei os valores crescendo sempre de 1 em 1. Então, ela vai ter que crescer, como ela é uma função linear, né? 3 vezes a minha variação no x. Então, ela vai ter que crescer 3 vezes, mas de 3 em 3. Mas vamos mesmo calcular, né? Quem que seria o f de 2? O f de 2, né? Seria 3 vezes 2 menos 2. Então, seria 6 menos 2, 4. Quem é o f de 3, né? É 3 vezes 3 menos 2, né? 3 vezes 3, 9, menos 2, 7, né? Quem é o f de 4? O f de 4 vai ser 3 vezes 4 menos 2. Então, vai ficar 12 menos 2, 10, né? E assim sucessivamente. Aqui vai dar 13. E aí você observa, né? Ó, de fato, aqui eu estava aumentando em 1, né? Como o coeficiente é 3, ele vai... a minha função ela vai aumentar 3 vezes 1, né? Ou seja, ela vai aumentando de 3 em 3. E de fato, ó, de 1 para 3, saltei 4. De 4 para 7, saltei 3. De 3 para 10, saltei 3. De 10 para 13, saltei 3, tá? Bem, então você tem essa característica, tá? E o gráfico, né? Bem, o gráfico, como já foi dito, né? O gráfico é uma reta, tá? Então, ó, quando você tem aqui aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, tá? Você pode plotar esses pontos, né? Por exemplo, eu tenho um ponto, vou plotar esses pontos aqui, tá? São mais fáceis. O ponto 1, né? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto 1, né? É o que eu tenho aqui, o ponto 1. Depois eu tenho o ponto 2, 2, 4. Então, o ponto 2, 4. Eita, já está bem aqui. Nem apareceu, né? 4. E assim sucessivamente. Bem, poderia ter feito maior, né? E teria os outros pontos. Mas, bem, quando eu traçar a minha reta, obrigatoriamente, né? Ela vai passar pelo meu ponto B, porque o ponto B é onde intercepta o eixo Y. Então, o eixo Y, que é esse eixo aqui, ó, ele vai ser cortado no menos 2, que é isso, tá? Então, o meu gráfico é uma reta que passa por esses pontos, tá? Uma reta que passa por esses pontos, ok? Então, já está feito o gráfico aqui melhor, ok? E o 3? O 3 tem a ver com o ângulo, né?
é o coeficiente angular, porque justamente ele me dá uma noção desse ângulo aqui dessa reta, tá bom? Mas bem, isso daqui eu vou explicar melhor nesse vídeo aqui, tá? Então, nesse momento eu peço que vocês pausem esse vídeo e aí vocês vão lá nesse videozinho complementar, tá? E assistam esse vídeo que tem uma animaçãozinha e ele explica melhor. Quando eu terminar, vocês voltam pra cá, tá? Bem, aqui a gente tem um exemplo, então, ok? À medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria, tá? Se a temperatura do solo for de 30 graus e a temperatura a uma altitude de 1 quilômetro for de 10 graus, expresse a temperatura T como uma função da altitude, certo? E aí você vai supor que o seu modelo é linear, tá? Então a gente vai supor que o seu modelo ele é linear. Bem, então o que que está sendo dito aí, né? Você tem duas variáveis, ok? Uma é a temperatura e outro é a altitude. Então ele quer que você faça a temperatura, né, como uma função da sua altura. Então você quer estudar T em função de H, temperatura em função de altitude, tá? De altura a altitude, ok? Bem, então você quer que a sua função T, né, dependa de H. De que forma? Da forma linear. Então ela é uma m, né? Lá a gente teria mx, né? Mas aqui a nossa variável não é x, né? É h, tá? Mais b. Então você tem que descobrir quem é m e quem é b, tá bom? Bem, como é que eu vou descobrir, né? Bem, você analisou, né? Digamos, você analisou lá a situação, mais ou menos, e você está vendo que ela se comporta de um modo linear. Ou seja, o que é se comportar de um modo linear? Né? É aquela questão, se a altura muda uma certa... conforme a altura muda, a temperatura muda e sempre respeitando uma proporção, né? Sempre se eu aumento em 1 km, a temperatura aumenta um valor. Se aumenta mais 1 km, aumenta mais aquele valor. Então ele tem um comportamento linear. Você viu que o modelo que se encaixava era o modelo linear, só que agora você tem que descobrir quem é M e B para saber qual é o modelo, tá? Bem, então você vai utilizar algumas informações que você tem, tá? O que seria isso? Aqui ele fala, ó, se a temperatura do solo for 20 graus, ou seja, tá? Quem é a temperatura no solo? Qual é a altitude no solo? A altitude no solo é zero. Tá? Então ele está falando que a temperatura no solo, ou seja, a H vai ser zero, tá? H é zero. Então a temperatura no solo é 20, tá? Ah, muito bem. Então você está dizendo que a temperatura na altura zero ele é 20. Então você tem essa informação, tá? Você tem essa informação aqui, ok? Qual é a outra informação que você tem, né? Bem, a temperatura a uma altitude de 1 km, ele está dizendo que ela é 10 graus, tá? Também. Então, a temperatura ali, qual é a altura, né? Na verdade, a altura é 1, tá? Não vou colocar as unidades de medida aqui, não. Então, altura 1. Então, ele está dizendo que a altura a 1 km, a temperatura a 1 km é quanto? 10. Então, você tem essas informações, tá? Então, bem, o que você vai fazer? Você tem essa informação, vou botar aqui, informação 1, você tem a informação 2. Você vai jogar elas aqui, ó, tá? Você vai jogar cada uma delas ali para tentar descobrir quem é o A e o B, ok? Bem, então, quando você faz H igual a zero, né? Você teria o quê? Eu teria aqui H de zero, perdão, H de zero, né? Quando você usa aqui a informação 1. Então, aí você faz... Então, você vai jogar lá. Então, quando você usar a informação 1, você vai fazer H igual a zero, né?
Então, seria t de 0 igual a m vezes 0, né? O h é 0 mais b, tá? Então, bem, quem é o t de 0, né? T de 0, tá aqui, é 20, né? M vezes 0, 0, mais B. Então, você tem aqui, na verdade, B igual a 20. Então, você acabou de descobrir quem é B, tá? Certo. A partir de agora, você já sabe que B é 20. Vamos usar a informação 2. Na informação 2, H era 1, tá? H é 1. Certo? Tá aqui, H é 1. Então, se você usar, vai ficar T de 1 igual M vezes 1, né? Que H é 1 nessa situação, mais B. Quem é o T de 1? Tá aqui, né? T de 1 é 10. M vezes 1, M. Mais B. Quem é B? Tá aqui, você já tinha achado, 20. Então, M vai ser igual a 10 menos 20, né? Eu vou passar esse daqui para cá, né? Vai ficar sinal trocado. Então, é 10 menos 20, menos 10. Ok? Então, o que aconteceu? Você acabou de encontrar o B e, né? Você já tinha encontrado o B, agora você acaba de encontrar o M. Então, a sua função é T de H igual, quem é o M? Menos 10H mais B, que você achou que é 20. Então, essa daqui é a sua função, tá? Ela é a sua função, ok? Sua variável aqui é H, que é a altitude, tá? E a sua função aqui, né, que é o que você está estudando, é a temperatura, ok? Você pode até conferir, né? Veja como vai funcionar. Se você fizer aqui T de 0, né, vai ficar menos 10 vezes 0 mais 20. Então, vai ficar menos 10 vezes 0 é 0, mais 20 dá 20. Então, T de... Aqui é só uma prova, né? Você não está só para verificar. Aqui é só uma prova. Tá? E aí, se você for testar agora T de 1, né? Só para ver se você encontra essas informações aqui, ó. Tá? T de 1 seria menos 10 vezes 1 mais 20. Então, menos 10 vezes 1 é menos 10. Mais 20. Menos 10 mais 20, 10. Então, T de 1, 10. De fato, T de 1 é 10. Tá? Só para ver como você encontra mesmo o que você queria. Então, a sua função é essa. Tá bom? Faça um gráfico, né? Faça um gráfico da função na parte A. Bem, o gráfico é esse daqui, tá? O gráfico é esse. Ó, aqui eu não tenho 20, então eu já sei que ela passa no eixo do T, né? Que é o eixo Y, no 20. Então, eu já descobri um ponto aqui, tá bom? Esse 10 aqui, ó, esse 10 aqui, ele é o coeficiente. Quando ele é positivo, a função, ela cresce, a reta é subindo. Quando ele é negativo, ele decresce, tá? Sua reta, ela cai. Bem, então já sei que ela vai cair. Bem, mas aí você pode, né, encontrar só mais um ponto, porque você sabe, se você tem dois pontos, você só tem uma reta que passa nos dois, né? Eu já tenho um ponto aqui. Eu posso tentar descobrir outro ponto, tá? Um ponto é esse daqui, por exemplo, ó, 10, né? Eu sei que o T de 1 é 10, então eu sei que o ponto 10, ele tá na minha reta. Então eu poderia vir aqui, ó, marcar, pronto, 10. Seria justamente um outro ponto, tá? Você escolhe o valor de H, no caso, ou de X, quando é X, o valor para sua variável, olha a imagem e pega esse ponto, tá? Outro ponto que sempre vai aparecer é esse ponto aqui, ó, que ele tem que cortar o eixo Y, tá? É o eixo X, que no caso aqui é o H. Quem é esse pontinho bem aqui? Ele sempre tem esse valor, tá? Que é menos B sobre M, ok? Menos B sobre M.
Ou seja, ele é o valor que zera a sua função, tá? Se você quiser saber, por exemplo, onde que a temperatura vai ser zero, né? Então você quer fazer T, você não sabe qual é a altura, mas você quer que seja zero, tá? Então, ou seja, quem é T de H? É menos 10H mais 20 igual a zero. Então, isso vai ser menos 10H, né? Esse daqui você passa para o outro lado, passa o menos 10 dividindo, menos por menos dá mais, 20 dividido para 10 dá 2, tá? Então, que é basicamente o que a gente tem aqui. Então, então você tem que o ponto H igual a 2, a temperatura dá 0, tá? Então, que é o ponto que eu tenho aqui, que é 2, 0. Então, se você quer uma fórmula, é esse daqui. Esse daqui ele é a raiz, tá? É a raiz da equação. É o valor onde o qual a sua reta corta o eixo X. Então, aí é onde ela corta o eixo X, botando assim, tá? Que no caso aqui é o H. Então, bem, aqui eu tenho 3 pontos. Reta, aí você pode passar a sua reta, tá? Com 2 pontos eu já consigo passar a reta, aí no caso eu tenho 3, ok? E com a interpretação, né? Com a interpretação da inclinação. Bem, como a minha reta ela está caindo aqui, né? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que conforme eu aumento a minha altura, conforme a minha altura aumenta, né? Minha altitude aumenta, o que é que acontece com a temperatura? Ela cai, tá? Ok? É isso que interpreta essa inclinação, tá? Como ela cai, né? Como o meu coeficiente é negativo, né? Como a reta é decrescente, ou seja, se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a minha altitude, a minha temperatura cai, tá? Bem. E qual a temperatura para a altura 2,5? Então, fazer H igual a 2,5. Então, T de 2,5 vai ser igual ao que, né? Menos 10 vezes 2,5, né? Mais 20. Mais 20. Então, vai ficar menos 10 vezes 2,5, né? Dá 25. Mais 20. Isso daqui vai dar menos 5. Então, a 2,5 km de altura, né? Eu já vou ter uma temperatura de menos 5 graus, tá? Então, isso é o que eu tenho, ok? Outro tipo de funções são os polinômios, tá? São os polinômios. Então, qual é a característica dos polinômios, né? Eu vou ter a minha variável, tá? Minha variável x, ela vai aparecer aqui, ó. X, primeiro ela não aparece, né? Depois eu tenho x ao quadrado, x à terceira, x à quarta, tá? Até x elevado a um certo valor, x elevado a n. Eu tenho os números que podem aparecer aqui acompanhando, tá? A0, A1. Então, aqui são apenas números, tá? São apenas números, ok? Quando o termo não aparecer, é porque esse número é zero, tá? E quando eu tenho só a letra, né? Só o x e o número não aparece, é porque ele é 1. O coeficiente ele é 1, tá? Então, esse n, esses expoentes aqui, ó, que estão aqui em cima, tá? Eles sempre, e aqui no caso não tem, né? Eles sempre são números não negativos, tá? E esses que estão em verde, eles são apenas constantes, tá? São constantes que a gente chama de coeficiente, ok? A gente chama de coeficiente. Esses números aí destacados em verde, ok? Domínio, né? Eu não tenho problema nenhum, tá? Com polinômios. Então, o domínio são todos os números reais, tá? Então, se fosse uma maquininha, né? O polinômio fosse uma maquininha, ele iria funcionar com qualquer número, tá? Bem, e aí eu vou pegar o maior expoente aqui, tá? E eu vou ter o grau do polinômio, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse polinômio, tá? Então, esse polinômio aqui. Então, você observa aqui, eu tenho 2 vezes x à sexta, menos x à quarta, mais 2 sobre 5 x à terceira, e
raiz de 2. Então, aqui é um número, aqui é um número, aqui é um número, que é menos 1, e aqui é um número, tá? E depois eu só tenho potências de x, tá? Qual é a maior potência? É o 6. Então, esse polinômio aqui, ele tem grau 6, tá? Então, observe, os expoentes, ó, sempre são números positivos, tá? Ok? Então, esse polinômio tem grau 6. Outros exemplos de polinômios, por exemplo, VSP de x igual a x à sétima mais 3x a quarta menos 1, tá? Aqui é um polinômio, eu só tenho números, no caso aqui 1, né, que está acompanhando. Então, eu tenho aqui os coeficientes, 1, 3 e menos 1, tá? E aqui eu tenho as potências de x, no caso menos 7 e menos 4. Qual é o grau aqui, né? É o maior expoente, que é 7. Por exemplo, esse daqui é um polinômio. Esse daqui é um polinômio? Não, né? Não é um polinômio, ó, porque eu tenho esse expoente aqui negativo, tá? Então, esse daqui não é polinômio. Ok? Não é polinômio. Os expoentes sempre devem ser números positivos, ok? Aqui, por exemplo, é um polinômio? Não, né? Por quê? Porque eu tenho uma raiz aqui, o x está dentro de uma raiz, então não é um polinômio, tá? Às vezes, professor, mas aqui eu tinha uma raiz, né? Mas é porque ali a raiz estava no número 2, não, tá? Não tem problema. Aqui é porque o x está na raiz. A minha variável está dentro da raiz. Então, aí eu não tenho um polinômio, tá? Os coeficientes, né? Que são as constantes, os números que aparecem ali, acompanhando, pode estar na raiz, pode estar na fração, tá? Não vai ter problema nenhum, ok? Por exemplo, se eu tiver um polinômio assim também, ó. Tem algum problema? Não, tá? Professor, mas o x está numa fração. Não, não tem problema, tá? É porque o x, eu posso ver assim, é 1/5 vezes x. Aqui, é esse 1/5 aqui que me dá o coeficiente, né? O x, ele tá ali do lado, ok? Então, não se confunda, aqui sim é um polinômio, tá? Qual é o grau, né? Grau 2. Ok? Então, sempre tem essa característica, tá? Um número, x elevado a alguma coisa. Essa coisa positiva. Sempre isso. E tem uma soma, tá? Bem, um polinômio de grau 1, tá? Necessariamente, ele tem essa cara, tá? É só um número vezes x mais um número sem o x, tá? E ele tem grau 1, né? Porque o expoente dele aqui é 1, tá? E aí a gente não escreve. Mas isso daqui é justamente o que a gente viu, que é uma função linear, tá? Então, um polinômio de grau 1 é o que a gente já viu lá, que seriam as funções lineares. Então, na verdade, a gente já estudou um polinômio, né? Só que era de grau 1, tá? Quando ele tem grau 2, necessariamente ele tem essa característica, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vocês devem lembrar de quê? De uma função quadrática, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, tá? Então, até uma dica aqui, revisem ali a fórmula de Bhaskara, tá? Geralmente a fórmula de Bhaskara ela é utilizada o quê? Quando a gente quer encontrar as raízes, né? Eu tenho uma expressão desse tipo, aí eu tenho um delta menos b ao quadrado menos 4ac, e aí eu tenho um x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? E aí eu encontro o x, que zera essa minha expressão, tá? E aí, o que isso significa, né? Qual a interpretação? É onde esse eixo corta, né? Onde essa parábola corta o eixo x, tá? São esses valorizinhos aqui, né?
ok? Bem, então os gráficos, né, são parábolas que têm esse comportamento assim e assim, né? E aí, essa abertura para cima, é a concavidade, ela é para cima quando o A, quem é o A, né? Esse coeficiente aqui, ó, do x ao quadrado, tá? Quando ele é positivo, ele tem essa abertura para cima, tá? Quando ele é negativo, essa abertura é para baixo, ou seja, a concavidade é para baixo, ok? Então, o seu gráfico é uma parábola de um polinômio de grau 2, tá? Ou função quadrática. O gráfico de uma função quadrática, ele tem esse comportamento, quando o A é positivo, né, ele desce, depois sobe. Mas assim, no comportamento arredondado, né, ele tem essa característica meio arredondada. Quando ele é negativo, ele sobe e depois ele desce, tá bom? E aí, quando você encontra as raízes, né, usando Bhaskara, isso lhe diz onde que o seu gráfico corta o eixo X. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo aqui, não cortou o eixo X, né? Ele vinha descendo aqui e antes de tocar ele já subiu. Poderia acontecer assim também, né? Ele vinha subindo, antes de tocar ele já começa a cair. Isso daqui acontece quando o delta ele é negativo, tá? Quando o delta é negativo acontece isso daqui. Como a concavidade aqui está para cima, nesse exemplo o A ele é positivo. De fato, ó, o A é 1, né? O A dele é 1 aí. Tá? Nesse outro caso aqui, né, você tem a concavidade para baixo, porque o A dele deve ser negativo, de fato, é menos 2. Ok? E onde que ele toca o eixo Y? Né? O eixo X, ele toca nas raízes, que é isso daqui. Né? E o eixo Y é no C, tá? É no C. Quem é o C? É o termozinho que não acompanha x. Então, no caso, 1 aqui não mostra, mas é justamente no 1, que é o C. Tá? Aqui, onde seria? Seria no 1 também, por coincidência, né? Seria no 1, tá? Então, ele corta o eixo y lá no termozinho que não acompanha x, tá? Se você olha para o A, você sabe se ele tem abertura para cima ou para baixo. E se você olhar as raízes, você encontra onde que ela toca o eixo X, tá bom? Então aí são algumas informações importantes. Bem, e a respeito de polinômios de grau 3, né? Grau 1 são as lineares, grau 2 as quadráticas e de grau 3, né? Bem, de grau 3, você já começa, você chama aqui de funções cúbicas, tá? Você já começa a não ter um comportamento comportado, né? Muito previsível, tá? Você observe aqui. Aqui eu tenho uma de grau 3, né? Essa daqui é de grau 4, na verdade, tá? Essa daqui tem grau 4. E essa é grau 5. A partir de 3, né? De grau 3 é chamado de cúbica, mas a partir do grau 3 você começa a ter um comportamento muito variado, tá? Por exemplo, aqui, ó, ela tem esse comportamento, poderia ter um comportamento assim também, tá? Ela começa a ter um comportamento não tão previsível, certo? De grau 4, né? Já teve esse comportamento, grau 5 este, né? Então, não é muito previsível, então a gente não vai se aprofundar muito nesses casos, tá? Só nos casos onde a gente consegue ter uma noção melhor do gráfico. Então, foi as lineares, que são as retas, e as quadráticas, que são parábolas, tá bom? Bem, então aqui nesse polinômio a gente tem um exemplo que é o seguinte: a gente tem uma bola, tá? A gente tem uma bola solta a partir do posto de observação no topo de uma torre, tá? Então você está aí a 450 metros do chão e a altura, né? A altura é h, acima do sol, tá? Ela é registrada em intervalos de 1 segundo, tá bom? Então o tempo foi dado aqui, tá? Foi registrado de 1 em 1 segundo, segundo 0, segundo 1, segundo 2, segundo 3, tá? E aqui eu fui registrando a altura que a bola estava. Então,
No segundo zero, né, ela estava lá em cima, era 450 metros, que é no topo da torre. Aí eu soltei. Um segundo depois, ela já vinha caindo, né? E aí, a altura dela já tinha caído em 5 metros, ó. Então, caiu em 5 aqui, né? Aqui, ó, o que é que eu tenho? No segundo 2, né? 2 segundos após, a temperatura dela já era de 435. Então, ela já teve uma queda aqui bem maior, né? De 14. Já caiu em 14 a temperatura. Observe, né? Eu mudo um segundo, mas aqui já não é constante. Mudou 5, depois mudou 14, né? E assim ela vai bem rápido. Não é mais constante como no caso das lineares. Então, no 3, 408, no 4, 375, e assim a altura dela vai caindo, né? Então, quando você plota isso no gráfico, eu boto aqui segundo 1, segundo 2, segundo 3, segundo 4, 5, 6, 7, 8, né? 9. Aí a gente começa a botar 400, 450, 445, né? 431, 408, 375, 332, 279, 216, 143, 61. Isso tá de longe é uma reta, né? De fato não é uma reta, não é uma reta, né? Isso é uma parábola, tá? Isso é um comportamento de uma parábola. Então, se você traça aqui, né? Ó, se você traça aqui, você vê esse comportamento arredondado aqui. Isso é um pedaço de uma parábola. Aí, a gente não vai adentrar, tá? Como que você chegou? Mas os coeficientes são esses, ó. Menos 4,9, tá? 0,96, 449,36, tá? Então é uma função quadrática. É uma função em t, depende do tempo. Aqui eu tenho t ao quadrado, aqui eu tenho t, e aqui o termo que não tem t, né? Esse aqui é o termo que não tem t. Então essa daqui ela é quadrática. Por que eu tentei uma quadrática, né? Porque eu vi que o gráfico parecia muito com a parábola, né? Então, se eu fosse botar a parábola toda, ela veria isso e iria crescer e talvez fizesse isso, né? É um pedaço de uma parábola, tá? Bem, e aí a bola atinge, né? A bola atinge o chão quando h é igual a zero, né? Quando h é zero, a altura é zero, então estou no chão. E assim resolve essa equação quadrática. Então, por exemplo, você quer saber, né? Após quanto tempo que a bola atinge o chão. Ou seja, para a bola estar no chão, ela tem que ter altura zero. Então, ela tem que ter h igual a zero. Então, você vem aqui e faz h igual a zero. E você vai encontrar quem é o t. Então, você tem isso daqui para você descobrir, né? Igualou a zero, a expressão lá de cima, né? Bem, e aí você vai usar o quê? Você vai usar Bhaskara, tá? Que é para encontrar as raízes. Usa Bhaskara, tá? E você encontra o valor de t igual a aproximadamente 9,67, tá? Então, com isso, você consegue, tá? É um valor aproximado aí para saber, saltando a bolinha de 450 metros, né? Você observou ali durante algum tempo, né? Aí você sabe quanto tempo ela vai levar para atingir o Sol, tá bom? Bem, e aqui a gente tem funções potências, tá? Funções potências, na verdade, seria mais simples do que as polinomiais, tá? Porque eu só tenho essa expressão, x elevado a uma potência, tá bom? Então, elas são chamadas de funções potências, tá? E aí, a gente vai analisar aqui alguns casos, tá? Esse azinho que é o seu expoente, tá? A gente vai ver quando ele é um número inteiro positivo, ok? Então, quando ele é um número inteiro positivo, né? No caso, se ele for 1, né? Se A for 1, então você tem f de x igual a x, que é o caso particular, né?
com o 1 igual a 0, o m igual a 1 e o b igual a 0, ou seja, é um caso particular de uma função do primeiro grau. Então, ela é uma função do primeiro grau, uma função linear, o gráfico tinha que ser uma reta, e de fato, o gráfico dela é essa reta aqui, tá? Se o a for igual a 2, né, você tem f de x igual a x ao quadrado, né? Que é um caso particular com o a aqui igual a 1, o b igual a 0 e o c igual a 0 também, né? Ou seja, é um caso particular de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. Se a função é quadrática, o gráfico dela tem que ser uma parábola. E de fato, né? O a aqui é 1, ó. Você ainda vê que a concavidade é para cima, né? A abertura é para cima. E é uma parábola. O gráfico dela é esse daqui, tá? Quando você tem x ao cubo, ou seja, o a igual a 3, né? Sua função vai ser... O comportamento dela é esse, tá? A gente não viu nada parecido ainda, mas o comportamento dela é esse daqui. Ela vem subindo, dá aqui uma deitadinha, depois continua subindo, tá? E ela passa aqui justamente no zero, ok? X à quarta, que seria aqui f de x igual a x à quarta, né? Ela é um pouco parecida com a parábola, só que esse comportamento dela bem aqui é mais acentuado, ó. Tá vendo? Ela já é mais, como se fosse mais fechada aqui, mais bicuda, tá? Então ela acentua um pouco esse comportamento. A função que f de x igual a x à quinta, né? Ela também já é parecida com a cúbica, só que novamente, ó, isso daqui ele é mais acentuado, tá? Aqui, ó, ele é mais, né? Esse comportamento dele aqui é mais acentuado, ela fica mais quadrada, entre aspas, tá? Bem, e isso acontece, tá? Acontece sempre. Então, se você pegar as funções que tem expoente par, tá? 2, 4, 6, elas vão ser parecidas, só que conforme aumenta o expoente par, né? Ela vai acentuando mais, tá? Se você pegar as ímpares, ela sempre vai se parecer, né? No caso aqui 3, 5, né? Ela vai parecer com a cúbica, com a de grau 3, tá? Só que vai se acentuando cada vez mais, ou seja, vai ficando mais fechado aqui, tá? Bem, nunca vai ter esse bico, né? Nunca vai ser quadrada, mas ela vai cada vez mais acentuando esse comportamento. Então, aqui novamente eu peço que vocês pausem o vídeo aqui, tá? E aí vocês olhem lá o vídeo complementar, tá? Que eu anexei também aí no material. E você olha lá a animação que eu coloquei, depois você continua aqui na aula, tá bom? Aí lá você vai conseguir ver mais esse comportamento, ok? Bem, então antes ali a gente viu quando A era 1, 2, 3, 4, né? Um número positivo. E aqui a gente vai ver quando a gente tem o A da forma 1 sobre N, tá? Ou seja, o A como sendo 1 sobre 2, 1 sobre 3, né? X vai ser x elevado a 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 3, x elevado a 1 sobre 4, tá? Então, uma expressão que eu quero mostrar, na verdade lembrar para vocês, é que quando eu tenho, que é essa daqui, ó, quando eu tenho x elevado a 1 sobre n, isso é a raiz enésima de x, tá? Então, por exemplo, se eu tenho x elevado a 1 sobre 2, isso é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x. Às vezes se coloca isso, às vezes não, né? Se eu tivesse 1 sobre... x elevado a 1 sobre 3 é a raiz cúbica de x, tá? Bem, e aí... Aqui eu tenho alguns pontos, né? Quando eu tenho uma raiz quadrada, né? Não existe raiz quadrada de números negativos. Então, para a raiz quadrada, ou seja, para n igual a 2 nesse caso, né? O meu domínio é só valores positivos, tá bom? E quando n é 3, ou seja, a raiz é cúbica, o domínio é todo mundo, tá? Então, observe. O gráfico da raiz quadrada aqui, ó, só faz sentido para x positivo, tá?
O gráfico da raiz cúbica já faz sentido para todo mundo, tá? Aqui continuaria e aqui também, tá? É uma diferença. Então, isso daqui é uma diferença, tá? Nas raízes. Então, se eu tenho uma raiz quadrada, só faz sentido para valores positivos. Raiz cúbica já faz sentido para todo número, positivo e negativo. O gráfico dele, né, é essa partezinha aqui, tá? Da raiz. Isso daqui, ó, da raiz cúbica. Se você comparar com a parábola, tá? A parábola é assim, né? Então, se você olha só essa parte aqui e você deita, né, dá justamente isso daqui, ó. Se você gira isso daqui mentalmente, tá? Você enxerga essa parte, tá? Da mesma forma, se você tinha aqui a função cúbica, era esse o comportamento, né? Se você olha aqui e olha aqui como é parecido, né? Se você gira essa imagem aqui, ó, os gráficos são iguais, tá? Só para você lembrar. Então está intimamente relacionada a função cúbica com a raiz cúbica e a função quadrada com a função quadrática com a raiz quadrada, tá bom? Então a gente está vendo aqui o que? Uma série de gráficos, né? Já vimos das lineares, vimos das quadráticas, vimos que as potências de grau maior, polinômios de grau maior do que 3, o gráfico já vai mudando muito. Vimos das potenciais, e as potenciais vão melhorando, né? Se for potência 1 é uma reta, potência 2 é uma parábola, 3, né, é algo desse tipo, tá? E aí 4, 5, 6, 7 se aproxima muito, dependendo se é par ou ímpar, da parábola ou da cúbica, tá? Aí você tem raiz quadrada, raiz cúbica, os gráficos são esses, e a gente vai continuar, tá? Bem, e aí agora vamos olhar com valor negativo, tá? Com valor negativo, ou seja, quando você tem ali, né, elevado a menos 1, qualquer número, na verdade, quando ele é elevado a menos 1, é 1 sobre aquele número, tá? Ele vai para baixo, vai para o denominador, tá? Então aqui, quando você tem a igual a menos 1, né? Porque a a gente estava analisando esse cara, quando é menos 1, né? Que é a mesma coisa disso, ok? Então, quando você tem isso daqui, o que acontece, tá? O gráfico, primeira coisa que você pode observar é o seguinte: não faz sentido olhar no zero, tá? Não faz sentido olhar no zero, porque o zero está embaixo, né? E eu não posso dividir por zero. Então não faz sentido o domínio dessa função não contém o zero. Então, nesse caso aqui, o domínio, né? Ele vai ser toda a reta menos o zero, tá? Menos a reta o zero. O zero não faz parte, ok? Qualquer outro número eu posso colocar aí, mas o zero eu não posso. Então o domínio dele é toda a reta menos o zero. De fato, você olha que no zero, ó, não tem um valor definido, tá? Não tem um valor definido. Bem, mas nos outros pontos, ela tem esse comportamento, tá? Ela vem aqui, ó, muito próxima, e aqui também ela se muito próxima do eixo Y, e aqui também muito próximo do eixo X. Aqui também ela vem muito próxima, e aqui também muito próxima. É muito próxima, mas nunca toca, tá? Muito próxima, mas nunca toca. Ela vem aqui e a outra ela vem muito próxima, mas nunca vai tocar, tá? Então, ela tem esse comportamento aqui, tá? É quase como se fosse aí sei lá, um X meio, né? Não sei nem como ele tem esse comportamento aí, tá? Bem, então, com valores negativos, essa é a cara do gráfico, tá? Bem, funções racionais. Funções racionais, basicamente, que eu vou falar aqui, que ela é a divisão de dois polinômios, tá? Você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Ou seja, você tem aí a divisão de dois polinômios
E essa a gente dá o nome de funções racionais, tá aqui, tá? Então, quem é o domínio, né? Quem é o domínio de uma função polinomial? Bem, o único problema, né? Os polinômios, a gente já viu que o polinômio tem o domínio é toda reta, né? Qualquer número eu posso colocar. Só que, como aparece um polinômio aqui dividindo, eu tenho que tirar do domínio os valores onde o polinômio de baixo se anula, né? Então, por exemplo, aqui, né, o polinômio de baixo é esse, né? Esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 4. E ele se anula quando x é igual a 2 e quando x é igual a menos 2, né? X ao quadrado menos 4 é igual a zero quando, né? Quando x ao quadrado é igual a 4, ou seja, quando x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2, ou seja, mais ou menos 2. Então, embaixo se anula quando x é 2 e quando x é menos 2. Então, o domínio dessa função vai ser toda a reta, né? Mas ela tem que ser diferente de mais ou menos 2, tá? É um x, onde x é diferente de mais ou menos 2. E aí você observa o seguinte, ó, justamente no 2 e do menos 2 é onde você tem uma certa estranheza do gráfico, tá? Aqui a gente não vai ver como plota esse gráfico, mas observe que justamente nesses valores você tem aqui uma mudança no comportamento da sua função, tá? Bem, e aqui o último tipo de função que a gente vai falar são as funções trigonométricas, tá? Então, bem, vou fazer só aqui uma leve revisão, tá? Bem breve mesmo, de questão de medida do ângulo, tá? Então, quando você tem aqui dois segmentos, essa abertura aqui, né, a gente chama de ângulo, tá? E aí eles podem ser medidos em graus, tá? Ou em radianos, ok? Geralmente a gente está bem acostumado a medir em graus, né? 90 graus, 30 graus, 180 graus. Dá uma volta completa de 360 graus, né? A gente costuma muito ouvir isso, tá? Bem, só que aí a gente vai utilizar bastante a medida em radianos, tá? Em radianos. Então, o 360 graus, tá? Que você está acostumado, que é uma volta completa, ele vai ser equivalente a 2π radiano, tá? Então, radiano é uma outra unidade de medida, né? É porque você olha em relação ao arco. Então, para você dar uma volta completa, né, no círculozinho de raio 1, aquela medidazinha do arco é 2π, né? Ok? Então, a gente vai medir conforme o arco. Então, é 2π radiano. O que você precisa lembrar na prática é isso, né? Que 360, que é uma volta completa, é 2π radianos, tá? Ou então, você pode pegar e dividir por 2, né? Então, fica 180 é igual a π radiano, tá? Ok? Bem, e aqui a gente tem uma tabela, tá? Convertendo graus para radiano. Então, 0 graus é 0 radianos. 30 graus, π sobre 6 radianos. 45 graus, π sobre 4. 60, π sobre 3. 90, π sobre 2. 120, 2π sobre 3. Assim sucessivamente, ó, 180 π, 360, 2π, tá? E para você encontrar um ângulo qualquer, usa-se uma regra de 3, tá? Usa-se uma regra de 3. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo, digamos, 100 graus. Quanto que é 100 graus em π radiano? Você faz a regra de 3, né? Então, 100 graus vai ser x radianos, assim como botar 180 é π, né? É π. Então, você faz aqui meio pelos extremos, né? Então, vai ficar 180x, né? Vai ser igual a 100 vezes π, né? Bem, então você vai ficar que x é igual a 100 dividido por 180 π. Você pode simplificar aqui os zeros, né? Você pode simplificar aqui por 2 também, se você quer. Por 2 dá 5, por 2 dá 9 π. Então, x é igual a 5 sobre 9 π.
Então, é só você comparar, né? Fazer meio pelos extremos. Você sabe que 180, né? 180 é π, né? Ou então você poderia ter colocado 360 e 2π, né? E aí você coloca aqui o ângulo que você quer e aqui você vai encontrar ele em radianos, tá bom? Mas os mais comuns você encontra nessa tabela, tá bom? Bem, e aí o que a gente vai estar interessado, né, na verdade, é você olhar aqueles senos, cossenos, né, tangente, ok? E aí, quando você olha no triângulo, tá, para você definir seno e cosseno, primeiro a gente vou falar aqui no triângulo e depois no círculo, mas você vai considerar aqui um triângulo, tá? Triângulo retângulo, ele tem esse ângulo reto aqui de 90 graus, né? Esse ângulozinho em pé. E aí, quando você tem aqui um ângulo θ, tá? Esse ângulozinho θ, aí, lembrando, né? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo que está na frente do de 90 graus. Então, esse aqui é a hipotenusa. Esse lado é a hipotenusa. O oposto. O oposto é o que está na frente do ângulo, né? É o oposto ao ângulo, é o lado oposto ao ângulo. Adjacente é o que resta, ou o que está aqui do lado, tá? Que não é a hipotenusa. Então, você tem a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, tá? Bem, e aí, quem é o seno, né? Então, o seno, você tem θ aqui, que é esse ângulo, o seno dele é definido como sendo, quando você sabe todas as medidas, né? Então, você vai saber todas as medidas. Então, o seno ele é definido como o oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno ele é o adjacente sobre a hipotenusa, tá? Tá aqui, né? Esse e este, ok? Bem, a tangente ele é o cateto oposto sobre o adjacente, certo? É o cateto oposto sobre o adjacente, ok? E aí você tem outras também, que a gente não vai se aprofundar tanto aqui, que é a cossecante. A cossecante ela é o contrário da secante, tá? A cossecante ela é o contrário da secante. Então observe aqui, ó, só muda a ordem, tá? Então no caso fica a hipotenusa sobre cateto oposto. A secante ela é o contrário da cosseno. Então fica a hipotenusa sobre a adjacente, que é o contrário do cosseno, tá? E a cotangente ela é o contrário da tangente, tá? Aqui é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? O contrário ali do que eu tinha na tangente, tá? Então, por exemplo, digamos que você tem aqui esse triângulo, tá? Então, você tem aqui o ângulo reto, ok? Você tem um ângulo aqui de π, né? Π sobre 4, tá? Então, π sobre 4 seria quem? Vai olhar na tabela, 45 graus, tá? Mas aqui a gente vai estar trabalhando em radianos, tá? Então, as funções que a gente vai estar trabalhando aqui, não vou falar cosseno de 90 graus, vou falar cosseno de π sobre 2, tá? Trabalhar sempre em radianos, tá? Bem, e aí, então, quem é o seno, tá? Vou olhar para esse ângulo aqui. Quem é o seno de π sobre 4, o cosseno de π sobre 4 e a tangente de π sobre 4, tá? Então, bem, o seno, né? Quem é o seno? É o oposto, tá? Aqui, sobre a hipotenusa, tá? Então, é 1 sobre 2, tá? Bem, quem é cosseno? Cosseno vai ser quem? Adjacente sobre a hipotenusa. Então, adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, adjacente sobre a hipotenusa. 1 sobre raiz de 2. No caso, coincidiu aqui, né? E a tangente? Tangente, tá aqui, ó, né? É o oposto sobre o adjacente. Então, o oposto é esse, adjacente é esse. Então, 1 sobre 1. E 1 sobre 1 dá 1, tá? Nesse caso aqui, agora vamos olhar nesse outro triângulo, tá? Vamos tentar descobrir quem é o seno de π sobre 6, cosseno
de π sobre 6, tangente de π sobre 6. Bem, π sobre 6, só por curiosidade, né, é 30, tá bom? Então, quem é o seno? Vamos lá, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O oposto é 1, hipotenusa é 2, então é 1 sobre 2, tá? Quem é o cosseno? Adjacente sobre a hipotenusa. Então, o adjacente está aqui, a hipotenusa está aqui. Então, raiz de 3 sobre 2. Quem é tangente? Né? Tangente está aqui, oposto sobre adjacente. Então, é oposto sobre adjacente. 1 sobre raiz de 3. Tá? Alguns lugares racionaliza, né? Multiplica por raiz de 3 em cima. Multiplica por raiz de 3 embaixo, fica raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz com o quadrado, fica só 3. Tá? Bem, e aí fica como exercício para vocês descobrirem as mesmas coisas, né? Mas em relação a esse ângulo aqui agora. Quem é o seno de π sobre 3? Quem é o cosseno de π sobre 3? Quem é a tangente de π sobre 3? Tá? Fica aí como exercício. Aqui a gente tem uma tabela, tá? Aqui eu tenho os ângulos, tá? Aqui eu tenho os ângulos, todos em radianos. 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, tá? Aqui eu tenho o valor do seno deles, tá? Alguns a gente até encontrou, né? Por exemplo, o seno de π sobre 6 deu meio. Tá aqui, né? De fato. Ok? O seno também de π sobre 4, né? Deu 1 sobre raiz de 2. De π sobre 4. Tá aqui, ó. 1 sobre raiz de 2. A gente também encontrou. Aqui eu tenho um cosseno também, tá? Cosseno. Também já tinha encontrado esse, né? E esse, certo? O cosseno de π sobre 6. Aqui, né? E aí, se você quiser olhar a tangente, uma forma também de olhar a tangente é assim, ó, tangente de θ é igual ao seno sobre o cosseno, tá? Então, por exemplo, basta eu dividir, né, os valores aqui, eu posso completar a tabela se eu quiser. Tem tabelas mais completas, mas eu queria mostrar isso daqui, tá? Então, eu divido o seno pelo cosseno. Então, 0 sobre 1, né? 0. Aqui, por exemplo, 1 sobre 2 dividido, né? 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, divisão de fração. Vou repetir a primeira, inverter a segunda. Posso simplificar. 1 sobre raiz de 3. Então, 1 sobre raiz de 3. E assim sucessivamente você pode completar, tá? Mas eu queria destacar também que você pode olhar a tangente como sendo a divisão do seno pelo cosseno, tá? A gente tinha visto assim, né? Cateto oposto sobre adjacente, mas você pode pegar também seno sobre o cosseno, tá? Bem, a gente viu no triângulo e a gente também pode ver no ciclo trigonométrico, tá? A gente pega um ciclo de raio 1, tá? Então, essa medida aqui é 1, né? O raio aqui, ó, isso tudo aqui mede 1, tá? Daqui a medida é 1, ó, ok? Bem, e aí você coloca o ângulo aqui que você quer, tá? Então, se eu coloco esse ângulo, e aí eu vou traçar aqui, né? Um segmento que me dá o ângulo que eu quero, tá? Que no caso aqui é θ. Quando eu fizer isso, eu vou delimitar esse ponto, tá? Vou delimitar esse ponto. Então, eu posso olhar a projeção dele aqui e posso olhar a projeção dele aqui. Esse daqui é o meu cosseno e esse daqui é o meu seno desse ângulo θ, tá? Bem, aqui eu peço novamente, pausem esse vídeo aqui, olhe o outro vídeo complementar que eu deixei lá também junto com o material.
assistam, que lá tem animação, eu explico melhor, tá? E aí, quando terminar lá o vídeo, vocês voltem e podem continuar aqui, tá? Bem, e aí a gente definiu seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, certo? Bem, só que o que a gente vai estar interessado em estudar são as funções seno e cosseno, tá? Então, seguinte, conforme eu vario, né, conforme eu vou variando o meu ângulo, o que vai acontecendo com o seno, com o cosseno e com a tangente, né? Porque vocês podem ter notado o quê? Que o seno, ele vai depender do ângulo, né? O cosseno depende do ângulo, a tangente depende do ângulo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a tangente é dada em função do ângulo, tá? O cosseno é dado em função do ângulo, então eu posso olhar como funções, tá bom? Então, aqui, ó, eu posso fazer o x, né, que vai representar de certa forma o ângulo dado em radianos, tá? Então, o ângulo é em radiano, deixa eu até destacar aqui, o ângulo é dado em radiano, tá? E aí você pode olhar aqui, ó, se eu pegar a função seno de x, então a gente vai entender que o que? Seno de x é o seno do ângulo, né, cuja medida é dada em radianos e ele é dado por x, né? É o seno do ângulo x dado em radiano, tá? Bem, então aqui eu vou estar variando, né, esse ângulo, tá? E aí eu vou analisar o comportamento da função seno. Então a função seno, ela tem esse comportamento aqui, ó, tá? Ela tem esse comportamento. A gente viu, por exemplo, que o seno de 0 é 0, não foi? Olha aqui na tabela. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1, por exemplo, tá? Então, seno de π sobre 2 deu 1, exatamente, ó. O de π, né, que é 180, dá 0 novamente, né? Ok? E assim sucessivamente. Então, a gente descobriu alguns pontos, mas aí a gente pode olhar o comportamento de toda a função, tá? Para todos os valores de x, ok? E aí a gente faz a mesma coisa com a função cosseno. Então, a gente viu que o seno de 0 é 0, tá? O de π sobre 2, que é 90, ou o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90, que é π sobre 2, é 0, tá? E aí você pode olhar outros pontos lá que a gente viu, ó. O de π dava menos 1, ok? E aí, você olha como os gráficos são parecidos, tá? É meio como se fosse essa ondinha, né? Os gráficos do seno e cosseno, elas são essas ondinhas. Não é à toa que, principalmente o pessoal da física, né? Quando vão estudar problemas que têm ondas, geralmente utiliza-se funções trigonométricas, tá? Justamente porque elas replicam bem esse comportamento ondulatório, ok? Bem, e aí você tem algumas propriedades. Quais são? Bem, o seno e o cosseno, eles são funções que estão dentro dos valores de 1 e menos 1. Os seus valores, eles oscilam, né, dentro da faixa de y igual a menos 1 até 1, tanto a seno quanto a cosseno. Então, o seno, ele está entre 1 e menos 1, tá? É o que está dito aqui, ok? Bem, e outra coisa é que ele se repete. Se você pegar um ângulo e der uma volta, né? Quando você olha 2π, você está dando uma volta. Por exemplo, o seno desse ângulo aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, eu estou com θ aqui, olhei, o cosseno dele era essa medida aqui, tá? Aí o que é que eu faço? Eu tenho θ, se eu pegar 2π, eu dou mais uma volta. Eu caio aqui. Aqui eu posso olhar como sendo o ângulo θ mais 2π. Quando eu olho o cosseno dele, de novo, eu só vou descer aqui e vai ter o mesmo ângulo, o mesmo cosseno, certo? Bem, então, eu tenho esse comportamento de que os valores de seno e de cosseno também, eles são os mesmos
de 2π em 2π, porque eu só estou dando uma volta e eu não mudo o ângulo, tá? Então, se você pegar um valor e você olha 2π, você olha 2π mais à frente, ele vai dar dando o mesmo valor, então ele se repete, tá? Então, ó, se, vou pegar bem aqui, se você olhasse aqui de 0 a 2π, tá? De 0 a 2π, os outros pedaços do gráfico vão ser iguais, 0 a 2π. É como se você estivesse colando várias partes dessa, ó. Tá? O que acontece de 0 a 2π, acontece de 2π a 4π, de 4π a 6π, tá? É a mesma coisa, ó, com esse ângulo, com o cosseno, tá? Só que um pouquinho diferente, tá? Mas o que importa é que se repete. Observe que a cosseno, né? A cosseno, ela é a colagem, como se fosse, né? Desses pedacinhos coloridos. E a seno, a cosseno também, tá? Então elas são funções, por causa disso, né? Que elas se repetem, a gente diz que elas são funções periódicas, tá? São funções periódicas porque elas se repetem. De tempos em tempos, elas são as mesmas, tá? E aqui a gente tem a função tangente. Como eu falei, né? Função tangente eu posso ver dessa forma. E aí, como eu tenho uma divisão, eu tenho problemas quando isso daqui for igual a zero, né? Então isso daqui tem que ser diferente de zero. E aí, se eu olhar no gráfico da cosseno, a função cosseno, onde que ela é zero, né? Onde que ela corta o eixo x? Ela vai ser zero em alguns pontos. Aqui, ó. Aqui. 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 Então, no π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, né? Então, esses pontos são pontos problemáticos. Ó, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2. São justamente os pontos problemáticos da função tangente. Por quê? Né? Porque a tangente eu posso ver como seno sobre cosseno, e o cosseno zero em menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, certo? E aí o gráfico da função tangente, ela também se repete, né? Porque ela é bem esticada assim, ó, ela vem, sobe, vem aqui, sobe, né? Vem aqui e sobe. Mas, com aquela observação, né? Ela passa perto, mas ela não encosta nessas retas aqui, ó, tá? Não encosta, ok? Então, ela tem esse comportamento aqui, né? Ela viria muito próxima e faria isso e depois isso. Aqui seria da mesma forma, viria aqui, né? E aqui eu tenho uma reta onde ela passa perto, mas não encosta, tá? Que seria mais, no caso aqui, π. Essa daqui ela é periódica de período π, tá bom? Ok? Então, esses são os comportamentos, tá? Das funções, ok? E aqui eu tenho algumas identidades que são importantes, tá? Então, a cossecante, como você viu lá na definição, ela era o contrário da seno. Então, justamente eu posso ver ela como sendo 1 sobre seno, tá? A secante, eu falei que era o contrário da cosseno, né? E de fato, você pode ver a secante como sendo 1 sobre cosseno. A cotangente é o contrário da tangente, então você pode ver como 1 sobre a tangente. Tangente, já falei, né? E a cotangente, então, como é o contrário, ela pode ficar dessa forma. Tangente é seno sobre o cosseno, a cotangente, cosseno sobre o seno, tá? Essa daqui é uma identidade muito importante, certo? Que é a identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Então, isso para qualquer ângulo. Se você pegar o seno dele ao quadrado e o cosseno dele ao quadrado e somar, sempre vai dar 1, tá bom? Aí, você consegue gerar outras identidades, né? Por exemplo, se você dividir essa primeira aí, tudo por cosseno, você chega nessa outra aqui identidade, tá? Se você dividir por cosseno ao quadrado, tá? Aí você chegaria nessa, que é tangente ao quadrado, mais 1 igual a secante ao quadrado, né? Se você dividir, na verdade,
essa expressão todinha por seno ao quadrado, né, você ficaria com 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado, tá? E aí, essas duas informações bem aqui também, tá me dizendo, ó, que a função seno ela é ímpar, não sei se vocês lembram da última aula, e a função cosseno ela é uma função par, tá? É uma função par. No gráfico, né, a gente consegue ver, aqui, se você olha, né, o que acontece para um lado, acontece para o outro, tá? Da função cosseno. Então, ela é uma função par, tá? Isso já não acontece com a função seno, né? Mas ela é espelhada, tá? Você poderia espelhar para cá, depois espelhar para cá. Aí sim acontece, né? Ela tem aí um giro de 180 graus, tá bom? Então ela é a função ímpar. A seno é ímpar, cosseno ímpar, cosseno ela é a função par, tá bom? Então bem, essa aula teve muita informação, tá? Acredito que as funções lineares você já tenham estudado antes, então fiz uma revisão mais rápida. Funções polinomiais, né, quadráticas, acredito que também é um assunto bem comum no ensino médio, tá? Aí falei de outras, né, as potências, semelhança ali de grau par e grau ímpar, com o expoente negativo, tá? Também com as raízes, bem, e as trigonométricas, mas a priori eu acho que o mais importante é vocês terem a ideia de como é o gráfico de cada uma dessas funções, tá? Porque às vezes chega lá no cálculo 2, né? E aí você não sabe bem como é o gráfico de uma parábola, né? Às vezes na hora de esboçar um gráfico, estudar uma área, né, determinada lá, estudando integrais, você tem dificuldade em esboçar mais ou menos como é o gráfico da função, tá? Então, aqui, essas funções não são novas para vocês, mas o que eu quero, né, que você absorva bem é a característica de cada uma delas, tá? A característica de cada uma dessas funções, porque elas serão as ferramentas com as quais a gente vai trabalhar no decorrer de toda a disciplina. Então, essa aula aqui eu recomendo que você assista uma vez, 2 vezes, tá? Porque tem bastante informação aí, ok? Então, bons estudos, tá? E até a próxima.